Pessoal, beleza? Deixa eu te falar, um seguidor meu, não sei se ele é seguidor meu, mas deve ser, e fez uma pergunta, que eu fiz um vídeo falando que hoje os templos religiosos não existem. Aí ele questionou sobre Hebreus capítulo 10, versículo 25, que fala assim: não deixamos a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ele usou isso aqui, né, sobre congregação, ou seja, dando a entender que nós temos que congregar dentro de um templo religioso. Aí, né, eu vou falar para você, eu vou fazer um pequeno estudozinho aqui, só algum versículozinho que fala sobre o que é congregação. Eu não sou contra templos religiosos, pelo contrário, eu sou a favor. Só que esses templos de hoje em dia não ensinam a verdade. Esse é o problema. Não é que eu sou contra o templo, não. Eu sou a favor, até porque eu sou evangelista. Imagina eu evangelizo um rapaz, um colega de trabalho, um exemplo. Aí, essa pessoa, sabe, eu vou lá, discipulo ele, falo da Bíblia e tal, só que não vai ter como eu ficar ensinando ele a Bíblia. O templo seria para isso. A gente, os evangelistas na rua pregando, a pessoa ia para o templo lá e aprender a verdade. Só que não é isso que acontece, porque os pastores dos templos, eles não querem fazer discípulo, eles querem fazer membros. Por quê? Qual que é a diferença? Quando você faz discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus não ficam presos dentro de um templo. O próprio Jesus falou: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide. O próprio nome igreja no original, eclésias, é de dentro para fora, é saída para fora. Você tá entendendo? Só que não, os pastores, tô falando da igreja evangélica, tá? Também funciona na igreja católica. Os pastores, eles fazem membro da sua denominação, escravizando a pessoa. A pessoa tem que dar primícia, dízimo e a porra toda. Então, por causa disso que eu sou contra o templo. E em Atos capítulo 7, o Estevão, ele foi apedrejado porque ele falou da boca dele: quem habita nos templos feitos por mãos humanas é Satanás, não é Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o templo aparentemente serviria para isso, para ensinar o povo. Mas não, ele mantém o povo ali dentro ignorante para manipular ele mais fácil. Em Hebreus capítulo 6 fala isso, 5. Que as pessoas ficam tipo 10, 15, 20 anos dentro de um templo religioso e fica comendo aquela comidinha sólida, comidinha líquida, leite, fica tomando leite, igual criança, menino na fé. Não amadurece, não come a comida sólida. Porque se come comida sólida, vai saber que eles são membros, não discípulos de Jesus, aí vai embora. Os pastores mantêm no leite para sempre estar ali alimentando ele, porque a criança necessita de alguém dar na boquinha. Você entendeu o que eu tô falando? É isso. Então esse vídeo aqui é para você, amigo. Eu vou fazer para você. A primeira coisa. Aonde surgiu a igreja? Quando a gente fala de igreja, tô falando templo literalmente. Dentro da Bíblia só existe um, que é o templo de Salomão, que foi destruído no ano 60 com o imperador Nero. Aquele é o templo. Lembrando que o próprio Jesus profetizou a queda do templo. Foi Jesus que profetizou que o templo ia ser derrubado. Lembra que ele falou? Mateus 24. Está vendo isso tudo aqui? Pois bem, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus profetizou. Então o único templo da Bíblia, o próprio Senhor profetizou que ia ser derrubado e foi. Tá certo? Mas aí, como é que era o povo? Outra coisa que eu tenho que falar, por exemplo, quando Paulo fundou várias igrejas, várias comunidades. Não foi igreja, comunidade. Quando a Bíblia fala assim: a igreja de Corinto, a igreja que está em Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia lá de Apocalipse. Aquilo não é igreja não, aquilo é cidade. A igreja que está em Laodiceia é cidade. A igreja que está lá é pessoas. Não está falando de denominação. Quando ele fala de congregação ali, lembra que Jesus falou: se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio? Isso é uma congregação que está escrita aqui, ó, em Hebreus. Essa é a congregação, ó. Não deixamos nossa congregação. Essa congregação que ele está falando. Por exemplo, aqui, igual na minha cidade aqui, Caratinga. Aí, vamos supor, Jesus está falando, ó, a igreja que está em Caratinga. Ele não está falando denominações, placas, ele está falando que nós somos o templo do Espírito Santo.
A igreja humano, ser humano. A igreja que está em Caratinga, aí sim, aquela comunidade que está aqui no Santa Azita, que é meu bairro, que se reúne na minha casa, um exemplo. É isso que tá em Hebreus está falando, amigo. Tem que desenhar para você. Mas agora eu vou te ensinar como eram os templos, as igrejas no Antigo Testamento. Na igreja primitiva. Tá? Porque essas igrejas templos surgiu com Martinho Lutero, que era um padre que trouxe essas doutrinas pagãs da igreja católica quando ele fundou a igreja protestante. Aí, mesma coisa. Ele trouxe essas coisas, essas doutrinas, inclusive da Trindade. Tá certo? Olha só o que está escrito aqui, ó. Atos capítulo 2, versículo 2:2. Atos capítulo 2, versículo 2. Aqui vou te ensinar, amigo, como que eram as denominações, as congregações daquela de Hebreus que você está falando. Como é que é aqui em Atos, ó. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Casa, não é a igreja, o templo. Estava em casa. Os caras estavam reunidos dentro de uma casa de alguém quando o Espírito Santo desceu. Você está entendendo? Prestou atenção? Casa. Acabou ainda não. Atos capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42. Diz assim, ó. E todos os dias no templo de Jerusalém, tá? Que aqui até então ainda não existia templo. Ele foi destruído em 66, se eu não me engano. Tá? Vamos lá, Atos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas, templo de Salomão, tá? E nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Você presta atenção? Que os templos eram casa? Acabou não. Atos capítulo 8, versículo 3. Atos 8, 3, diz assim. E Saulo assolava a igreja. Olha só, Saulo assolava a igreja. Igreja é templo? Qual templo que era? Qual? Tá aqui, ó. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Você entendeu? Qual que é a igreja aqui? A denominação? Lembra o que é a denominação aqui de Hebreus capítulo 25? Não deixais a nossa congregação. Viu qual congregação que é? Casa. Acabou ainda não, amigo. Atos capítulo 12, versículo 12. Parece que com vocês tem que desenhar. Vocês não têm noção das coisas. Atos 12, 12. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. Casa, amigo. A congregação lá de Hebreus é casa, não é templos, não. Onde tem um pastorzinho lá na frente. Você está entendendo? Acabou ainda não. Atos 17, 24. Atos 17, 24. Já foi o quê? Uns 5 versículos já, né? Tá. 17, 24 diz assim. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Você tá ligado? Tá vendo esse templo aí que foi construído por mãos de pedreiro, de carpinteiro? Tem esse templo que você congrega? Isso aí é a igreja católica, é a assembleia, é a igreja evangélica, é do Mormon. O Deus único e verdadeiro, que nem o nome você sabe, tá aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita, ele não habita. Pode falar o que quiser, ele não tá lá. Quem tá lá é o espírito de Satanás. Acabou ainda não. Atos 21, capítulo 21, versículo 8. Atos 21, 8. Tá aqui, ó. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa, na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Casa. Tá ligado? Casa. Acabou. Acabou não. Romanos 16, 5. Acabou não. Romanos 16, 5.
Saudai também a igreja que está em sua casa. Casa. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Casa. Você não entendeu não, amigo? A congregação aqui que você está falando aqui, ó. Não deixais a nossa congregação, como é costume de... Era casa. As pessoas se reuniam nas casas, não era templo, não. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, amigo. Deus habita dentro de mim e dentro de você, se é que você tem. Acabou? Acabou não. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco por ser sábio. Sacou aonde Deus habita? Dentro de mim, dentro de você. Acabou? Tá bom? Tá bom por hoje, não tá? Então vamos repetir, vamos ver aqui o Romanos que você falou, né? Hebreus 10, 25. Não deixais a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vejo que... Vou repetir de novo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Qual congregação que é, amigo? Agora, fala pra mim. É casa ou é templo feito por mãos humanas, onde Deus não habita? Me ajuda aí, amigo. Quando o meu canal é pregando como os apóstolos pregavam. Tá? É isso aí. Eu tenho... Tudo que eu falo 100% é Bíblia. Porque se eu falar alguma coisa que não é Bíblia, eu sou um herege, tanto quanto seu pastor. Você tá entendendo? Eu não tenho autoridade para falar algo que não tá na Bíblia. Porque se eu falar algo que não está aqui, eu só sou mais um. Aí o Espírito de Deus não vai estar dentro de mim. Tá?